queridas crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Estácia e nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula do componente curricular Geografia. Só relembrando, nas aulas passadas nós falamos sobre hidrografia, falamos sobre o conceito do que é rio, aprendemos que rio é um curso natural de água, aprendemos o que é uma nascente de um rio, o que é a foz, aprendemos o que é um rio afluente, aprendemos também o que é um rio principal. E hoje, crianças, nós iremos falar sobre clima. E esse conteúdo ele está voltado para os alunos do 4º ano. Bom, geralmente, no nosso dia a dia, nós ouvimos na televisão, nos jornais, sempre falar em tempo atmosférico, previsão do tempo. O dia está ensolarado, ou o dia está quente, ou o dia está frio. Então, tudo isso se refere à previsão do tempo. Nós também já ouvimos falar em clima, ao Brasil, o clima tropical do Brasil, por exemplo. Hoje nós vamos aprender o que é tempo atmosférico e também o que é clima, porque muitas das vezes as pessoas confundem o que é clima com tempo atmosférico. Tempo atmosférico é a combinação dos elementos do clima, a temperatura, a chuva, os ventos, nuvens, umidade, em um determinado local e momento. Então vejam só, o tempo atmosférico, quando eu falo em tempo atmosférico, eu estou me referindo aos elementos do clima, da temperatura, né? da chuva, dos ventos. Então, eu falo sobre tempo atmosférico. Só lembrando que o tempo atmosférico, ele é passageiro. Ele pode mudar de um dia para o outro, ele pode mudar por horas. Por exemplo, pode amanhecer o dia ensolarado e à tarde chover. Então, ele é passageiro. O tempo atmosférico, ele não é permanente, ele não tem uma longa duração. Olha só esse exemplo. Variação do tempo atmosférico, previsão do tempo. O tempo está parcialmente nublado e quente. Então, aqui ele está parcialmente nublado e está quente. O tempo está chuvoso e frio. Olha só a imagem. Aqui o tempo está chuvoso e frio. O tempo está ensolarado. Olha só. Ou nós podemos dizer que o tempo está só nublado. Olha só a imagem aqui. O tempo está só nublado. Então, todos esses elementos, eles são parte do clima. O que é clima? É a sucessão de tipos de tempos atmosféricos que habitualmente se repetem durante vários anos em um local. Observem, crianças, aqui o clima, ele está dizendo que é a sucessão do tempo atmosférico, né? É uma sequência de fatos do tempo atmosférico. Então, é exatamente essa sucessão do tempo atmosférico que é o clima. E ele é diferente do tempo atmosférico, porque enquanto o tempo atmosférico ele é passageiro, o clima ele já dura anos. Então, o clima ele tem uma duração bem mais prolongada do que o tempo atmosférico. E nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, alguns tipos de clima, como o equatorial, o tropical, tropical de altitude, tropical semiárido. Nós temos também o subtropical, que nós vamos falar daqui a pouco para vocês um pouquinho mais de cada um deles. O clima varia. Existem vários tipos de clima que são classificados quanto à temperatura e umidade, como eu falei para vocês. Há regiões com climas mais frios e áreas onde são mais quentes. Essa variação ela ocorre pela incidência desigual dos raios solares sobre a Terra. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma imagem mostrando como o Sol ele ilumina a Terra de forma diferente. E nós vamos entender por que os raios solares eles iluminam a Terra de forma desigual. Iluminação e aquecimento da Terra. Então aqui nós temos o Sol e aqui nós temos os raios solares. Vejam que uma parte da Terra ela está o quê? Iluminada.
E a outra parte, ela está escura. Aqui nós temos o Polo Norte e aqui nós temos o Polo Sul. Aqui nós temos o eixo terrestre da Terra. Essas diferenças na iluminação e no aquecimento da superfície terrestre acontecem por causa da forma esférica da Terra, da inclinação do seu eixo de rotação e da translação. Olha só, vejam que essa forma esférica da Terra é um pouco inclinada. Então, por conta dessa inclinação, a Terra recebe os raios solares de forma diferente. Aqui nós temos um movimento de rotação. Vamos analisar aqui o movimento de rotação. Aqui nós temos o Sol, que também está iluminando a Terra. Vejam, um lado da Terra está claro, o outro lado está o quê? Escuro. Então, o que é o movimento de rotação? O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo imaginário. Vamos imaginar aqui que seja o planeta Terra. Olha só. Então, a Terra, ela faz este giro aqui. Quando ela faz esse giro, uma parte dela recebe os raios solares, a outra fica escura. Essa Terra, nesse giro que ela dá, em torno do seu eixo imaginário, ela tem uma duração de 24 horas. E esse movimento de rotação, ela vai dar sucessão aos dias e às noites. Então, por conta disso, nós temos, por conta do movimento de rotação, nós temos os dias e nós temos as noites. Vamos agora para a imagem, novamente aqui do slide. Então, vejam, esse aqui é o sentido, né, de movimento de rotação. Nessa parte que está clara, nós vamos chamar ela de dia. E aqui, do outro lado, que ela está um pouco escura, nós vamos chamar de noite. Aqui nós temos o Polo Norte, como eu falei anteriormente, e aqui nós temos o Polo Sul. Aqui nós temos o eixo de rotação. Então, esse eixo de rotação, que gira no centro da Terra, ela vai unir o Polo Norte ao Polo Sul. Aqui nós temos a linha do Equador. Então, olha só, existem os dias e as noites por conta do movimento de rotação, por conta dessa iluminação dos raios solares. Agora nós vamos falar um pouco sobre o movimento de translação. Enquanto o movimento de rotação é o movimento da Terra em torno do seu eixo imaginário, o movimento de translação é o contrário. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então, o movimento de translação, ele dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Esse movimento de rotação, ele é responsável pelas estações do ano. Vamos agora aqui analisar essa imagem. Eu trouxe aqui o movimento de translação, é um movimento que a Terra faz em torno do Sol. Aqui está o Sol no centro. Aí nós podemos perceber o quê? Que esse movimento de translação, aqui nós vemos a inclinação do eixo de rotação da Terra. Olha só, aqui está a Terra inclinada, né? E aqui nós podemos perceber que a Terra, por exemplo, em 21 de março, enquanto no Polo Norte é primavera, no Polo Sul é o quê? Outono. A Terra em 21 de junho, enquanto no Polo Norte é verão, aqui no Polo Sul é inverno. Vejam aqui como o Sol ilumina a Terra de forma diferente. Aqui nós temos, por exemplo, em 23 de setembro, outono no Polo Norte e primavera no Polo Sul. E aqui em 21 de dezembro nós temos inverno no Polo Norte e verão no Polo Sul. Então, esse aqui é o movimento de translação. O movimento de translação, ele, como eu falei anteriormente, ele tem 365 tem 365 dias, tem 5 horas e 48 minutos. A cada 4 anos, nós vamos ter um ano que nós chamamos ano bissexto. Como é que ocorre o ano bissexto? Essas 5 horas e 48 minutos que sobram dos 365 dias, que é a duração de um ano,
elas são somadas a cada 4 anos. Ela é arredondada, essas 5 horas e 48 minutos, para 6 horas. Então, a cada 4 anos, nós vamos ter 6 horas. Então, 6 vezes 4, nós vamos ter 24 horas. Então, que se refere a um dia. E esse um dia que é somado, ele é jogado para o mês de fevereiro. E aí nós vamos dizer que o mês de fevereiro tem 29 dias e que é o ano bissexto. Então, todas as vezes que o mês de fevereiro tiver 29 dias, nós vamos ter um ano bissexto. O movimento de translação dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos, ou seja, aproximadamente 6 horas. A cada 4 anos, essas 6 horas são somadas, totalizando 24 horas, o que equivale a um dia. Esse dia acrescentado ao mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Dessa maneira, a cada 4 anos, temos um ano bissexto, ou seja, um ano com 366 dias. Como eu falei no começo, né, nós falamos sobre o que é o clima, né, que é a sucessão do tempo atmosférico, e nós vamos falar agora um pouco sobre os climas do Brasil. Nós temos aqui o clima equatorial, que é um clima quente e úmido, com grandes quantidades de chuvas no ano. Nós temos aqui o clima tropical, clima quente, com 2 estações bem distintas, inverno seco e verão chuvoso. Nós temos o tropical semiárido, que é um clima quente e seco, com as mais elevadas temperaturas médias e as menores quantidades de chuvas. Temos o tropical de altitude, climas que ocorrem nas áreas de planalto, de serras, com mais de 1.000 metros de altitude nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. E nós temos o subtropical, que é o clima com as temperaturas mais baixas do país, com ocorrência de neve ou de geada. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma imagem do clima equatorial. Olha só, a paisagem do estado do Amazonas em área de clima equatorial em 2016, que nós vimos que é um clima quente e úmido. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem do clima tropical, onde existem 2 estações bem distintas, né? O verão chuvoso e o inverno seco. Aí aqui eu trouxe um exemplo da Praia do Futuro em Fortaleza. Aqui nós temos o clima tropical semiárido, que é um clima de paisagem muito seco, né? No estado de Sergipe, em área de clima tropical semiárido em 2017. Vejam o solo, é totalmente seco, há pouca chuva nessa região. E o clima tropical de altitude, eu trouxe aqui um exemplo de Campos do Jordão, em São Paulo, que é o município de maior altitude no Brasil. Por isso, o clima tropical de altitude ele é predominante. Vejam só, serras, né, com mais de 1.000 metros de altura, como a gente viu. E o clima subtropical, que é uma paisagem do estado de Santa Catarina, em área de clima subtropical em 2013. Vejam aqui, né, geadas, onde é bem mais frio. Trouxe também um mapa para que nós possamos concluir sobre o clima. Então, nós temos aqui nessa parte vermelha, os clima equatorial, ele predomina no estado do Amazonas, Roraima, Acre, Roraima, Pará, Amapá, Mato Grosso. Aqui nós temos o clima tropical, que nós temos, por exemplo, em Goiás, Tocantins. Aqui no Maranhão, o nosso clima é tropical. Ceará, onde eu coloquei lá o exemplo. Nós temos o tropical de altitude, né, que é essa parte aqui, ó, do São Paulo, Minas Gerais. Tem também o tropical semiárido, que é essa parte bem aqui, que é o sertão, né, nordestino, que está Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia. E nós temos também o tropical semiárido, que é essa parte aqui onde tem as geadas, né, mais frio, que é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Agora nós vamos assistir um vídeo para que nós possamos compreender mais esse movimento de rotação e translação. O eixo da Terra é inclinado. É mesmo. Neste momento, o hemisfério norte está inclinado na direção do Sol. Os dias são longos e as noites são curtas. Mas, principalmente como a Terra é inclinada, os raios de Sol chegam em ângulos diferentes. No inverno, um raio de Sol como este aqui chegava inclinado. Sua energia se espalhava sobre uma grande superfície. Fazia frio. Hoje, este mesmo raio de Sol atinge o Sol em ângulo mais reto. Sua energia fica concentrada sobre uma superfície menor. Faz calor. No hemisfério norte é verão.
No hemisfério sul é inverno. Temos estações porque o eixo da Terra é inclinado. Como seu eixo é inclinado, a Terra se apresenta ao Sol sob ângulos diferentes. Quando a Terra está aqui, o Sol ao meio-dia fica à vertical do hemisfério sul. Lá é verão, enquanto a maior parte do dia, o hemisfério norte fica na sombra. É inverno. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a linha onde o Sol fica à vertical sobe na direção do Equador. A Terra continua seu périplo, a linha onde o Sol fica à vertical ainda sobe na direção norte. O hemisfério norte está voltado para o Sol. Os raios chegam a nós sob um ângulo mais reto. É verão, faz calor. Depois, nossa viagem continua. O Sol desce na direção sul. Quando o Sol ao meio-dia fica à vertical do Equador, é o equinócio. Em toda a Terra, o dia e a noite têm a mesma duração. 12 horas de dia e 12 horas da noite para todo mundo. E aí, para casa, vocês vão para o livro de geografia. Peguei aí o livro de geografia e nós vamos nos reportar as páginas 64, 67 e 69. Eu peço a vocês que revisitem as páginas, dêem uma lida e sempre olhem a videoaula para que vocês possam tirar suas dúvidas. Obrigada. Beijo e até a próxima.